Olá pessoal, fazer uma videoaula aqui simples, na verdade só para explicar as funcionalidades do Alego Tools. Eu dei uma atualizada no aplicativo, ele está em partes um pouco maior o executável, porém a pasta inteira dele está bem menor, mais fácil o acesso, com menos arquivos aqui no iniciar aqui, né? Dá até pra ver, dificulta um pouco assim, mas uma coisa ou outra depois acaba que vira costume. Então vamos lá. Só pegando aqui, vamos abrir ele, né? Vou mostrar aqui bem rápido. Igual no outro também antigamente, tinha ícone, tinha muitas pastas aqui na raiz, que também dificultava muito, mas agora vai ficar mais fácil. Pois é, vamos lá. Ele tá abrindo, vocês não vão ver muita diferença não. Do antigo para o novo são poucas as coisas, são bem parecido. Eu só coloquei poucas funcionalidades a mais, tirei algumas que não utilizavam e agora vai ficar bem mais fácil na verdade. Mas vamos lá. Só colocar um pouco do volume aqui. Tá. Agora fica mais fácil. Vamos lá. Aqui está o programa, né? Essa aqui praticamente é toda a interface dele, como igual o anterior, porém com as coisas a menos, deixando mais leve, certo? Aqui eu coloquei umas opções básicas no início. Se você quiser tirar umas informações do hardware atual, e a outra parte aqui, esse erro aqui é porque ele só não vai dar esse erro se caso estiver conectado lá na rede da Lego, porque as atualizações estão no servidor de lá. Então, como daqui eu não tenho um acesso externo, então não tem como fazer isso, certo? Mas já está com um sistema de auto-update, sempre que tiver uma melhoria ou alguma outra coisa, vai estar sempre colocando. Então vamos lá. Aqui eu coloquei as informações do hardware, coisas básicas, só para você conseguir pegar assim, tipo o nome do sistema, o nome do produto que você está utilizando, o processador da máquina, o nome da máquina que utiliza muito, às vezes você não tem que ficar em nada nas propriedades do meu computador, usuário logado na hora, se estiver em algum domínio, o endereço IP da máquina, e algum adaptador de rede que tiver ativo na hora. Esses foram pelo menos os básicos que eu coloquei. E aqui um log de registro para mostrar toda e qualquer ação que você fizer no programa. Vamos lá. E lembrando outra coisa básica também, se quiser um atalho, acesso rápido a alguns links de alguns sites utilizados na casa, tem todos aqui. Do GLPI, satisfação, OCS e outros. E também, quem tiver com Android e quiser colocar o aplicativo do GLPI, está aqui. Com todas as opções, mostrando passo a passo como instalação e configuração. Tá. Essa parte aqui é muito menos importante é a parte sobre o programa, mas vamos lá. Essa parte que já é existente já no anterior são os programas assim mais utilizados dentro da área do suporte lá, onde tem todos os programas. Se você deixar aqui, você consegue ver informações do mesmo, como nome, versão, o desenvolvedor e a descrição para que serve. Vamos fazer um teste aqui. Vou executar na verdade dois aqui, mais fácil. Executar dois portátil aqui para não ter problema de instalação, esses dois. Seleciono o que eu quiser, ou então se no caso eu quiser filtrar alguns tipos, posso filtrar por aqui. O tipo, se você não estiver conseguindo achar na lista rápido, tá. Vamos lá, vou selecionar os dois, iniciar a instalação. Tá. Ele já vai iniciar automático, porque na verdade são dois aplicativos portáteis, esses dois que eu estou colocando a seleção. Tá. Esse o AIDA, funcionando normal. Aí aqui tem as opções. Em algum dos aplicativos aqui, coloquei a seguinte opção. Entre para você escolher a seção da plataforma de 64 bits ou 32 bits. Isso varia de usuário para usuário, mas quase sempre na casa lá da Lego
vai ser sempre 64 bits, quase sempre. Sim, tá funcionando. Lembrando que aqui, ó, tem um log de registro mostrando na hora e qual o software utilizado, certo? Tá, vamos para a próxima aba, a parte de scanner. Tá. Quem utiliza aqui muito, em quase 100% da casa, utiliza essa primeira scanner, essa Kodak i2600. Então aqui você pode, coloquei as 3 mais utilizadas da casa, você seleciona, utiliza qual quiser, tem o driver de cada uma delas. Lembrando que na Kodak ela possui 2 drivers e um arquivo de configuração. Que seria essa primeira aqui, seria o driver da scanner. O segundo seria o software da scanner, o que gerencia os arquivos escaneados. E o terceiro, uma configuração para usuários, tanto que vão ser um default para usuários criados, ou usuários já existentes. E nessa parte link aqui, seria uma parte para um atalho, na verdade, que copia e já executa direto no navegador do usuário para ir direto no site do fabricante. Se caso você quiser tentar procurar por alguma atualização nova, alguma outra informação específica. E lembrando aqui que ao utilizar, pelo menos essa terceira passo aqui das configurações do usuário, pelo menos isso no Kodak 2600, aqui vai mostrar uma lista, uma seleção da lista dos usuários que foi instalado. Lembrando que ele já vai automaticamente para todos os usuários da máquina e para o próximo default para usuários criados novos, certo? E aqui uma outra opção é a opcional. Se caso você quiser colocar para um usuário suporte, essa opção aqui é feita para usuários suportes do Windows 7, onde o usuário era criado no disco C. Essa opção aqui do driver USB, se caso você conectar o cabo USB na máquina e ele não reconhecer automaticamente os arquivos que o Windows Update puxa, você pode clicar por ele que já vai automático. E aqui essa opção de usuário aleatório é se caso você quiser adicionar algum usuário caso não tenha ou esteja em alguma outra unidade ou então com um nome diferente que é a configuração do usuário caso não tenha. Um exemplo seria aqui no caso disco D, eu quero colocar no meu, por exemplo, meu usuário, Clériston.moraes. Eu aplico a opção e já vai conseguir funcionar normalmente. Mas lembrando que todas essas configurações de usuário, pelo menos, não só, na verdade, não só para esse scanner, mas qualquer produto, sempre mantenha a scanner desligada. E lembrando que aqui sempre fica uma aplicação dele chamada Smart Touch, isso do Kodak 2600. A mesma sempre fica aberta, então lembre de fechar ela antes de fazer as configurações, senão as configurações não ficam validadas e elas não conseguem sobrescrever as já existentes, certo? Vamos para a próxima, a aba impressoras. Tá, não muito selecionado, mas tudo bem categorizado aqui agora. Lembrando que igual na parte das scanners, tem a opção para você escolher as impressoras. Aqui com a foto de cada uma, caso você também não lembre o nome ou tenha até preguiça de olhar na própria impressora. Cada um com os próprios drivers abaixo. E aqui, essas opções extras dela seriam uma opção rápida se caso aparecer alguns problemas. Lembrando que todas elas têm a descrição também para que serve. Aqui no caso, essa daqui, reinicie e limpa o spooler de todas as impressoras. Ou seja, se tiver alguma impressão que tiver parada, você não estiver conseguindo deletar, ou até mesmo excluir uma certa impressora, pode usar essa opção dessa impressora, essa opção aqui, com a impressora desligada sempre. E essa opção aqui é uma opção que vai abrir o GPEdit do Windows. Ou seja, ele serve para você colocar essa opção, a impressora para todos os usuários. E caso ainda tenha dúvida de como fazer todo o passo a passo, mais na frente eu vou mostrar. Tem um tutorial ensinando passo a passo com fotos como fazer tal coisa, certo?
E lembrando também a parte do link aqui, para quando você quiser ir diretamente ao site da impressora para baixar um driver novo ou qualquer outra informação. Vamos na aba antivírus. Lembrando aqui, nas informações aqui, eu coloquei uma informação mais ou menos para o lado do McAfee. Como é o antivírus padrão da Assembleia, então ele já tem um pouco mais de enjoeira assim. Lembrando que os outros aqui são bem comuns, a Avast, a Avira, o Malwarebytes e o Microsoft Security são todos apenas com um instalador só, que não tem muita dificuldade. Já no caso do McAfee, ele possui, no caso, 2 instalações e uma atualização que é o banco de dados dele. Lembrando que teria o agente, o vírus Scan Enterprise e a atualização .dat. Lembrando que essa atualização .dat sempre sai uma nova, então a atualização dela nem sempre eu vou colocar no programa. Então, clicando aqui, ela já vai abrir diretamente o site, onde você pode baixar o .dat mais novo, ou clicando aqui também, no caso de copiar, ele já vai direto, certo? E lembrando aqui que no opcional dele, tem a opção para desinstalar o McAfee. Não é aquela opção básica, igual como desinstalar qualquer programa, só chegar no painel de controle aqui do Windows aqui e que já vai desinstalar. Não, não funciona assim. Você vem aqui, ele já faz todo um passo a passo, ele desinstala e depois já te manda, certo? Aqui o vírus scan também é praticamente do mesmo jeito. Todos eles têm te mostrando passo a passo como você vai fazer. E quase 50% até alguns deles, 100% dos processos são automáticos. Nem todos. E aqui do remover vírus pendrive, essa é uma opçãozinha que anda acontecendo muito na Assembleia, de anda tendo alguns vírus que pegam em alguns pendrives que vêm de fora, que vai para a máquina. Tal como o pendrive ficar com atalho ou arquivos todos executáveis. E grande parte deles tem arquivos, tipo assim, os vírus estão palhados dentro de outro arquivo, como WSF, arquivos .exe, .dll, .bat e por aí vai vários outros. Colocando aqui, lembrando que ao escolher essa opção aqui, ela vai te mostrar todas as unidades removíveis atuais no seu computador. No meu caso aqui, eu só tenho a opção do meu programa, mesmo do Alego Tools, que é a minha unidade F, os outros dois são discos locais. Então aqui já aparece apenas a unidade F, certo? Sem muito erro, vamos lá. E colocando aqui e aplicando, ele já remove, tira todas as partes, deixando o seu arquivo sem aquelas opções de atalho, depois bastando você deletar apenas o vírus que fica na raiz da sua unidade, certo? Agora vamos para a aba registro. Para mim essa aqui é a aba uma das mais completas. E também talvez é uma das que mais resolvem os problemas da Assembleia. Vamos lá. Aqui por parte, ele já tem uma lista padrão que pega todos os usuários da minha máquina. Aqui na minha máquina tem 3 usuários. Esse default user, ele já é um padrão a ser adicionado no Windows 10, então ele já vem automático no meu. Esse admin é um usuário para controle da administração, para instalação e tudo. E esse outro aqui é um usuário local meu também, assim como o admin. Porém, esse daqui é com uma permissão mais baixa. Aqui, e aqui lembrando que aqui todos os logs, aqui será feito o log de usuários renomeados. Lembrando que o que será renomeado? Um exemplo. Seus usuários na Assembleia está na unidade D, dentro da pasta Users. Lá dentro dela vai aparecer todos os usuários. Lembrando que, vamos supor, eu quero pegar tal meu usuário, coloco para renomear, ele vai criar um usuário meu backup. Lembrando que isso também serve para fazer em questões de usuários que são temporários. E aqui, lembrando que essas duas opções aqui, você consegue ver o porquê de cada opção dessa. Sempre bem autoexplicativo, bem fácil. E aqui essa opção de selecionar usuário, isso aqui
deleta direto o usuário escolhido no registro do Windows. Ah, vamos supor, criou um usuário temporário. Toda vez que eu logo tem um usuário temporário, então eu logo com outro usuário que não seja o temporário. Deleto o usuário que eu quero temporário. Ok, deleta o registro. Ou você delete a pasta também que está fisicamente no Windows. Ou então renomeia a mesma, porque senão ele ainda assim ele vai continuar criando um arquivo temporário do mesmo. E lembrando que arquivos temporários no Windows, depois que feito o logoff do usuário, perde todas as suas informações que você tenha salvo naquele usuário. Tá, a opção opcional dele faz o seguinte. Ao utilizar aqui, esse aqui faz um backup do profile dos usuários. Caso você vai formatar a máquina e consiga ter acesso ao Windows, ele faz um backup para não ter que ficar fazendo toda aquela opção de criar o usuário, esperar o usuário criar do zero e ter que ficar voltando os arquivos dele para cada usuário. Isso é uma coisa assim bem difícil, leva tempo. Aqui talvez você já vai economizar um pouco de tempo, certo? Essa falha do logon do usuário resolve em partes assim do qual a pasta default do usuário tenha sido deletada ou corrompida. Ele vai pegando uma saudável já existente, tanto do disco C ou do D, caso exista, certo? Essa já parte da autoridade certificadora é caso tenha algum sistema que não esteja entrando, assim ele vai ser adicionado via certificado na máquina. A operação aqui de verificação de disco do check disk seria para reparar o disco. Na verdade, ele vai reparar e vai forçar a reparação do disco. Aqui por padrão, ele está a reparação do disco C2 pontos, que é a unidade que está o Windows. Já aqui, essa opção aqui já é um atalho rápido para você abrir a pasta de users, para você caso queira entrar dentro dos usuários, para fazer algum backup, alguma coisa assim. Na verdade é uma facilidade e não demora menos. Aqui seria para abrir o regedit do Windows, que seria o editor de registros. E esse local list profile users foi o mais novo que eu coloquei, tem pouco tempo. É o seguinte, ele serve para você ver como que são as configurações do Windows. Lembrando que no meu caso, esse original aqui é o que está salvo no meu regedit, ou seja, meu registro do Windows. Lembrando que aqui a minha pasta default do Windows é salva no C, meus programas são instalados no C também, e minha pasta de perfil público é uma pasta onde você coloca qualquer coisa que vai ser trazida para todos os usuários, na verdade, um padrão vai ser colocada nela. E esse daqui, esse profile, o diretório de profiles, seria onde os usuários novos vão ser criados. Aqui eu coloquei o D para ficar uma parte de dados diferente. Na Assembleia também é praticamente feita do mesmo jeito. Esse aqui seria o original, e a opção de alterar seria se caso você quisesse alterar uma unidade, tanto para você utilizar dentro da Assembleia ou fora da Assembleia, precisando alterar para alguma outra unidade. Então se quiser criar uma pasta com um nome diferente, para outros usuários, vem aqui e aplica a opção. Isso vale para qualquer uma delas, certo? Tá, vamos lá. Fechando aqui. Aí agora tem a parte da internet rede, também é uma parte assim bem completa, onde tem muitos dos problemas aqui da Assembleia. Tá, vamos lá. Aqui é uma informação básica que mostra se há algum proxy habilitado. Lembrando que essa informação aqui é baseada de acordo com o registro do Windows, ou seja, tanto o Internet Explorer, ou o Google Chrome e o Microsoft Edge utilizam dessa opção. Então aqui no caso meu não tem nenhum proxy habilitado. Atualmente na Assembleia também não tem que ter nenhum proxy habilitado, já que foi desativado. Aqui se teria algum proxy setado. Se caso tiver algum proxy habilitado aqui,
Ele vai mostrar que está habilitado e o proxy setado vai mostrar qual a configuração do proxy habilitado aqui também, a configuração de IP do proxy. E aqui são aqui mostraria as exceções do Windows. Então no caso da Assembleia seria as opções da intranet, os sistemas, domínios padrões e outros. Certo? Aqui é só apenas para uma informação básica. Lembrando que isso aqui já ajuda muito. Aqui como no outro também, tem a opção de link para você vir em cada um dos usuários. Das placas de rede sem fio, para baixar possíveis drivers mais novos. Aqui você escolhe qual a placa que você quer, todos com foto, bem chamativo e fácil de entender, não tem muito erro. Aqui você pode selecionar o driver, você seleciona a placa e aqui você faz a instalação. Lembrando que essa outra opção aqui são da rede sem fios as redes sem fio da Assembleia. As redes sem fios básicas utilizadas lá são a Suporte, a Corp-A-Leg Mac, a Corp-A-Leg e a Móvel Suporte. Lembrando que essa daqui é utilizada mais para celulares. Em alguns casos, pode ser até notebook também. Essa daqui é utilizada mais em notebook e alguns Macs da Assembleia também, ou alguns outros que tenham prioridade. Lembrando que ela já tem que ter um nome via memorando e enviada na parte da TI. Essas outras aqui é a rede padrão e essa aqui utilizada para subir para o domínio e configurações da GPO da Assembleia. Lembrando que aqui também tem a opção explicando o porquê de cada rede. E aqui você clicando nela, ela já coloca a rede automática. Não você precisa saber de senha nem como fazer a configuração. Tudo automático. Lembrando que isso aqui não vale para celular, apenas para computadores desktop ou notebook. Já essa opção aqui de configurações do proxy seria a seguinte. Utilizando o Internet Explorer e o Google Chrome, que utiliza o Regedit, ou o registro do Windows, ele não teria uma configuração. Ou seja, utilizando aqui, ele já deixaria o registro do Windows sem proxy e já com todas as configurações certas e as exceções também. Aqui no caso do Mozilla, ele já teria dois. Ou você colocaria ele sem proxy algum, sem nenhuma configuração, ou então com o proxy do sistema, que ele pegaria a configuração do proxy utilizado pelo Google Chrome, Internet Explorer. E essa configuração aqui, para mim uma das que mais ajudam, essa configuração proxy da GPO, na verdade é um arquivo de registro que ele já puxa aquela configuração saudável da GPO, já ativa na máquina, se caso ainda assim a GPO não estiver conseguindo passar, certo? E essa opcional aqui, tem outras básicas. Essa limpar cachê, ele limpa o cache da máquina, utilizando já em todos os navegadores existentes da máquina, no caso do usuário ativo no momento, não de todos os usuários, certo? Essa daqui é uma opção onde ativa ou desativa o painel de controle da internet, que seria no caso esse painel aqui, ó. Porque ele por automático, ele já vem desativado na Assembleia. Se você colocar para ativar, seria aqui uma configuração rápida para fazer a aplicação. Certo? Aqui você atualiza a diretiva, que seria aquele comando gpupdate/force. Aqui mostraria todo o IP da máquina em geral, de todos os adaptadores e outras informações relacionadas ao IP do Windows. E aqui seria uma opção para renovar o endereço IP e limpar o cache DNS. No caso, utilizar esses três comandos aqui mostrados. O release, o renew e o flush DNS. Agora, na aba padrões máquinas, esse aqui é uma aba onde mostra todas as localizações da sala e o padrão de cada nome para a máquina. Então, aqui no caso, um exemplo, vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu quero fazer a localização da sala do suporte.
Então, as máquinas padrões de suporte vai ser sempre SEC suporte e a numeração já tem que olhar no AD para ver qual que seria a última para você dar a continuação, certo? Lembrando que aqui você também pode pesquisar pelo padrão, se caso você tem o nome da máquina, seria SEC suporte, então você já vai saber que pode saber que ela é da seção de suporte ao usuário, pode fazer o inverso também. Então, sem muito erro. A outra aba aqui do gerenciador do Windows, isso aqui são atalhos rápidos do Windows. Ao meu ver, os mais utilizados e talvez mais importantes. Aqui talvez umas opções básicas para iniciar o computador forçado bem rápido. Pronto de comando, data e hora do sistema, as propriedades do meu computador, o Regedit, que é o editor de registro. Aqui mostra todas as pastas compartilhadas do Windows. Isso aqui já é uma opção avançada. Acho que ainda deveria ser muito utilizada. Painel de controle para eventuais problemas, onde mostra toda a opção geral. Aqui mostra todas as partes de dispositivos e impressoras que estão instaladas no Windows, ou que vão poder ser. Essa parte aqui é a opção de fuso horário, idioma, teclado. A parte de firewall avançado do Windows. Talvez são poucos que utilizam, mas em alguns casos é muito utilizada. Aqui a parte seria de serviços do Windows. Aqui a parte de certificados, que seria o MMC. Aqui o painel de controle, onde removeria os programas. Aqui seria as diretivas de segurança. Para você quiser fazer definir uma diretiva nova de segurança somente na máquina ou no usuário, que não seja pela GPO. Isso aqui é algo que eu acho que não precisa ser usado, pelo menos pela maioria, só em casos que a pessoa saiba mesmo que esteja fazendo. Aqui já é uma parte onde já mostra os usuários e os grupos do Windows. Também já é uma opção mais avançada, onde mostra todos os grupos e os usuários criados. Nela você tem uma permissão geral. Aqui seria o gerenciador de tarefas, o gerenciador de dispositivos, todos os dispositivos, e aqui o gerenciador do disco do Windows. Agora, na aba tutoriais, isso aqui já é uma parte nova. Também. Ela já tem os tutoriais, você escolhendo o tutorial que você queira, você aplica a opção. Essa parte aqui também, eu fiz ela, tem alguns tutoriais, talvez são poucos ainda, mas com o tempo vai ter implementação maior. E também com a ajuda de outras pessoas também, vamos seguindo em frente com as atualizações aí, né? Basta escolher, ele já vai abrir seu tutorial, você olha normalmente, consegue ler e seguir caso você não entenda. Igual, tem as opções aqui para, no caso que eu coloquei, as opções aqui para instalação da placa Tricon. Se caso, eu acho que um fácil aqui, padrão Lenovo, para a pessoa como proceder à formatação da máquina. Mas aí a pessoa vira assim e fala assim, outra opção também nova. Mas está pequeno, não estou conseguindo enxergar nada. Você pode vir, tem a opção para você maximizar também o aplicativo. Se você quiser também, você tem a opção de comando, pode dar um Ctrl mais para dar um zoom na aplicação, ou então um Ctrl F também para fazer alguma pesquisa, certo? Tá. Aqui a parte de soluções de problema, também é uma opção nova. Aqui com a ajuda da Rosemary e também ainda implementação a mais de mais problemas, tem um seguinte, você escolhe o tipo do problema. Um exemplo, eu quero um problema de sistema. O meu problema eu estou com um problema de sistema. Os problemas, aí aqui aparece todos os problemas relacionados a sistemas, pelo menos colocados isso ao banco de dados. Então aqui no caso aqui, como colocar algo para todos os usuários do computador. Eu quero colocar, sei lá, esse atalho aqui para que todos os usuários tenham esse arquivo aqui. Então aqui você vai conseguir olhar passo a passo como fazer. Bem simples, autoexplicativo. Isso lembrando para qualquer outras opções também. Então não tem muito erro. Já a parte aqui de informações gerais, essa parte aqui já é na verdade uma agenda relacionado para nós mesmos aqui da área, mostrando informações pessoais aqui dos usuários, tanto do suporte, da seção de segurança da informação e da infraestrutura.
E lembrando aqui também, essa coluna aqui mostrando os usuários, na verdade os usuários não, os aniversariantes do mês. Lembrando aqui que nesse mês já não vai ter mais nenhum. E aqui seria algumas outras opções de senha. Caso você não lembre alguma senha e precise, mas eu preciso de tal senha, não lembro, ter que ficar toda hora perguntando, é chato, para a pessoa ter que ficar passando, respondendo, e às vezes atrapalha até o serviço da pessoa. Então você clica aqui, tem toda a opção te mostrando para que serve essa opção, a senha, como entrar, como utilizar. Então sem muito ver. E a parte de changelog é mostrando todo o log do programa do início até o fim. E qualquer atualização que tiver, sempre vai ter uma outra atualização aqui. Aqui no caso, essa última versão foi a 6.0. Ela já teve algumas mudanças no layout. Aqui no caso, o sistema foi mais leve, otimizado. As categorias estão mais separadas e mais fácil de achar. E todos os sistemas de pastão estão bem mais compactos, otimizados no caso, ficando mais fácil. E alguns softwares também, lembrando que eu removi alguns e coloquei uns novos. Lembrando que alguns nem eram mais utilizados. Então, galera, é isso. Lembrando que a parte da atualização vai ser automático. Se caso ainda assim você estava precisando fazer alguma coisa rapidamente, tem uma atualização disponível, mas não deu para você fazer a atualização e ele já está com o programa aberto e você queira fazer, você pode muito bem aqui na aba de relógios, clicar com o botão direito em cima do ícone do Allegro Tools. E aqui tem outras opções, tanto para sair, para restaurar o programa. E no caso aqui seria procurar as atualizações, seria forçado. Aqui no caso ele não vai dar, porque eu não tenho acesso externo, igual explicado no início do vídeo. Então, lembrando, é isso daí. Qualquer dúvida, pode me perguntar, me procurar. Bugs podem ser relatados para mim, melhorias sempre ditas. Então, o programa em si, sempre vai ser um teste. Nunca vai ser uma opção final, porque ele sempre vai ter atualização, mas sempre dentro do mais perfeito possível. Obrigado. Para quem estiver vendo, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Até mais.